Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de integrais. Então, nesta aula, nós vamos calcular a integral da raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado dx. Então, quando nós olhamos para esta integral, é comum nós procurarmos um método adequado, um método para encontrar essa integral. Então, nós pensamos já na técnica da substituição de variáveis, ou seja, vamos chamar de u a expressão 9 menos x ao quadrado. Então, chamando 9 menos x ao quadrado de u, então fazendo a derivada de u em relação a x, nós vamos encontrar menos 2x. Então, daqui o dx é igual a du dividido por menos 2x. Então, nós vamos substituir essa expressão por u e nós vamos ficar com a raiz de u. Só que embaixo nós vamos ficar com x ao quadrado e o dx nós vamos substituir por du dividido por menos 2x. O dx nós substituímos por essa expressão. Mas observe que eu vou ficar com a variável u e com a variável x. Então, eu não posso trabalhar com duas variáveis. Então, pelo método da substituição simples aqui, u igual a 9 menos x ao quadrado, não vai ser um método muito interessante ou um método adequado para fazermos o cálculo desta integral. Mas olhando para esta integral, eu vejo que aqui nós temos uma constante menos uma função ao quadrado. Então, eu vou procurar na minha bagagem de conhecimento matemático onde é que eu tenho uma função menos uma função ao quadrado. Então, vasculhando o meu conhecimento matemático, eu sei que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, passando o seno ao quadrado para o segundo membro, vai com sinal negativo. Então, nós vamos ficar com 1 menos seno ao quadrado de θ igual a cosseno ao quadrado de θ. Então, perceba que aqui eu tenho uma constante menos uma função ao quadrado, que é a função seno de θ. Então, é o que eu tenho aqui. Eu tenho uma função, uma constante, menos uma função ao quadrado. Então, veja que está muito parecido. Então, eu vou procurar uma forma de colocar x sendo substituído por seno de θ. Então, fazendo isso, nós vamos colocar seja x igual a seno de θ. Então, se eu colocar o x aqui igual a seno de θ, então, substituindo o x, vai ficar seno de θ ao quadrado, que é justamente o que eu tenho aqui, seno de θ ao quadrado. Mas perceba que aqui eu tenho 9. Então, se eu tenho 9 aqui, fica interessante, mais conveniente ainda, colocar um 3 aqui também. Então, x vai ser igual a 3 que multiplica seno de θ. Então, por que o 3? Porque se eu substituir o x por 3 seno de θ, o 3 também vai ao quadrado. Então, 3 ao quadrado dá 9. Então, eu vou ficar com 9 nesse termo e 9 no outro termo. Então, eu posso colocar o 9 em evidência. Se no lugar do 9 fosse o 25, eu ia colocar aqui 5 seno de θ. Então, 5 ao quadrado ia ficar 25, eu ia colocar o 25 em evidência. Então, por aí vai com os outros números. Se fosse 49, eu ia colocar 7 seno de θ. Então, como nós vamos passar da variável x para a variável θ, nós também devemos substituir o diferencial dx. Então, para encontrarmos o diferencial dx, basta derivar essa expressão. Então, a derivada de x em relação a θ vai ser igual a 3 cosseno de θ, já que a derivada do seno é cosseno. Então, daí, o dx vai ser igual a 3 cosseno de θ de θ, aplicando aqui o meio pelos extremos. Então, nós temos aqui o valor do diferencial. Então, agora é só substituir. Então, substituindo, nós vamos sair da variável x para a variável θ. Então, daqui
a nossa integral pode ser escrita como a integral da raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, vamos substituir o x por 3 seno de θ. Então, aqui nós vamos ficar 3 seno de θ ao quadrado, que multiplica o diferencial dx, agora nós vamos substituir por 3 cosseno de θ dθ. Então, tudo isso dividido por 3 seno de θ ao quadrado. Isso porque nós substituímos o x por 3 seno de θ. Então, daí nós vamos ter a integral da raiz quadrada de 9 menos, aqui como é a multiplicação, 3 vezes seno de θ, então o expoente 2 vai se distribuir para o 3 e para o seno. Então, 3 ao quadrado é 9. Seno ao quadrado de θ é seno ao quadrado de θ, que multiplica 3 cosseno de θ dθ. Tudo isso dividido por 9 seno ao quadrado de θ, que é esse termo aqui. 3 ao quadrado é 9, seno ao quadrado de θ é seno ao quadrado de θ. Então, o que nós vamos fazer agora é colocar aqui o 9 em evidência, como nós já tínhamos previsto anteriormente. Então, colocando o 9 em evidência, nós vamos ficar com a raiz quadrada de 9, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de θ, que multiplica 3 cosseno de θ dθ, dividido por 9 seno ao quadrado de θ. Então, agora observe que esse termo, essa expressão 1 menos seno ao quadrado de θ, nós temos essa expressão aqui. Então, por isso, a nossa substituição ter colocado x igual a 3 seno de θ foi uma substituição conveniente, porque agora eu vou pegar essa expressão, 1 menos seno ao quadrado de θ, e substituir por cosseno ao quadrado de θ, já que 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a cosseno ao quadrado de θ. Então, eu vou substituir essa expressão por cosseno ao quadrado de θ. Então, agora eu vou ficar com a integral assim. Lembrando que, como aqui nós temos uma multiplicação, eu posso extrair diretamente a raiz quadrada de 9. Então, como é a multiplicação, extraindo a raiz quadrada de 9, nós ficamos com 3. 3 é a raiz quadrada de 9, que multiplica a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ. Pegamos essa expressão e substituímos por cosseno ao quadrado de θ, que multiplica 3 cosseno de θ dθ, dividido por 9 seno ao quadrado de θ. Então, perceba que 3 vezes 3 dá 9, 9 dividido por 9 vai dar 1, que não influencia aqui na nossa divisão. Então, nós vamos ficar com a integral, assim, cosseno ao quadrado de θ, extraindo a raiz quadrada, basta cancelar a raiz com o expoente 2. Então, a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ é simplesmente cosseno de θ, que multiplica cosseno de θ dθ, dividido por seno ao quadrado de θ. Então, melhorando a nossa expressão, nós vamos ficar com a integral de cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. Então, aqui, cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado de θ. Então, nós podemos aqui melhorar nossa expressão um pouco mais, percebendo que cosseno dividido por seno
é o que nós chamamos de cotangente. Então, como os dois estão ao quadrado, nós vamos ficar com a cotangente ao quadrado de θ. Então, fizemos essa substituição, que cosseno sobre seno é a nossa cotangente. Então, a partir daqui, nós vamos substituir novamente a cotangente ao quadrado de θ por uma identidade trigonométrica, que vai ser a integral de cossecante ao quadrado de θ menos 1. Então, cotangente ao quadrado de θ é igual a cossecante ao quadrado de θ menos 1. Então, de onde foi que nós tiramos esta identidade trigonométrica? Então, é muito simples encontrarmos essa identidade trigonométrica. Então, partindo da nossa relação fundamental da trigonometria, que o seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, então perceba que o nosso cosseno ao quadrado foi dividido por seno ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o cosseno por seno ao quadrado de θ, e para não modificar o resultado da expressão, nós vamos dividir todos os termos por seno ao quadrado de θ. Então, seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado, como é o mesmo termo, né, igual a 1. Mas cosseno dividido por seno, nós já sabemos que é a cotangente. Então, nós vamos ficar com a cotangente ao quadrado de θ igual 1 dividido por seno, nós já sabemos que é a cossecante. Como o seno está ao quadrado, nós temos aqui a cossecante ao quadrado de θ. Então, daí, a cotangente ao quadrado de θ será igual a cossecante ao quadrado de θ menos 1. Então, esse 1 estava positivo, veio negativo. Então, essa foi essa identidade trigonométrica que nós utilizamos aqui. Substituímos a cotangente ao quadrado de θ por cossecante ao quadrado de θ menos 1. Então, daqui, podemos facilmente integrar essas duas funções, que é a função cossecante θ e a função constante 1. Então, fazendo essa integral, nós sabemos que a integral de cossecante ao quadrado é uma integral imediata que vale menos cotangente de θ. E a integral de 1 é exatamente igual a θ, já que nós estamos na variável θ, mais uma constante real c. Então, nós descobrimos qual é o valor da integral em termos de θ. Ou seja, lá na nossa integral, lá no início, a nossa integral está em função de x, a nossa variável é x. E aqui nós descobrimos a integral em função de θ. Então, eu devo voltar para a variável x. Então, perceba que aqui nós temos as razões trigonométricas cotangente de θ, temos as razões trigonométricas cosseno de θ e seno de θ. E nós já sabemos que as razões trigonométricas são aplicadas em triângulos retângulos. Então, vou fazer aqui um triângulo retângulo, que vai nos auxiliar para voltarmos para a variável x. Então, aqui eu tenho o triângulo retângulo. E aqui eu vou colocar o nosso ângulo θ. Então, aqui eu tenho o ângulo θ. Então, o que nós devemos fazer é lembrarmos que a substituição que nós usamos foi x é igual a 3 seno de θ. Então, daqui, o seno de θ será igual a x dividido por 3. Então, já que o 3 está multiplicando, passou dividindo. Então, seno de θ é igual a x sobre 3. Nós sabemos ainda que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, daqui eu já sei que o 3 é a hipotenusa e que o x é o cateto oposto.
Então, aqui na hipotenusa, eu já sei que aqui vem o 3, que é a hipotenusa, e o cateto oposto ao ângulo θ é o nosso x. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu posso facilmente descobrir qual é o cateto adjacente. Então, pelo teorema de Pitágoras, esse cateto adjacente será a hipotenusa ao quadrado, que é 9, menos esse outro cateto ao quadrado, que é x ao quadrado. Então, se você observar, esse cateto adjacente é exatamente a expressão que tínhamos anteriormente. Então, aqui nós temos o cateto lá daquele triângulo, raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Então, daqui já está muito mais fácil, muito mais simples voltarmos para a nossa variável. Então, perceba que aqui nós devemos encontrar qual é a cotangente de θ. Mas antes, nós já sabemos que a cotangente de θ é o inverso da tangente. Mas como é que nós calculamos a tangente de θ? A tangente desse ângulo θ é dado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, como a cotangente é o inverso da tangente, então eu vou pegar o inverso dessa fração, dessa razão trigonométrica. Então, o inverso disso, em vez de ser cateto oposto sobre cateto adjacente, agora nós vamos ter cateto adjacente dividido por cateto oposto. Então, quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente vai ser esse termo, raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, dividido por cateto oposto é x. Então, esse é o valor da nossa cotangente de x. Mas perceba que ainda nós temos a variável θ. Então, nós devemos substituir também o θ. Então, lembre que o nosso seno de θ é igual a x sobre 3. Então, seno de θ é igual a x sobre 3. Então, aqui nós vamos aplicar a função inversa do seno de θ. Qual é a função inversa do seno? É o arc seno de θ. Então, aqui o nosso θ vai ser igual ao arc seno de x sobre 3. Então, é bastante interessante que você já tenha em mente e conheça as funções inversas de seno, cosseno, para resolver outros problemas. Então, por exemplo, se eu tenho seno de x igual a 1 sobre 2, por exemplo, então, para saber quem é o x vai ser igual ao arc seno de 1 sobre 2. Então, o que eu devo perguntar aqui? Qual é o valor de x cujo seno é 1 sobre 2? Então, se for no primeiro quadrante, x é igual a 30 graus. Já que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, essa é a ideia de função inversa do seno. Então, é bastante interessante que nós já saibamos as definições de funções inversas para o seno. Então, eu já sei qual é o valor do θ e já sei qual é o valor da cotangente. Então, agora é só voltar para a variável x. Então, aqui, a nossa expressão, nós vamos ficar com menos. Quem é a cotangente de θ? Cotangente de θ é raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, dividido por x, menos, quem é o valor de θ? Θ é o arcseno de x sobre 3, mais uma constante real c. Então, tem casos que o arcseno pode ser escrito de uma maneira diferente. Então, eu vou ficar com menos raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado dividido por x, menos a expressão arcseno de x sobre 3. Em alguns livros, nós encontramos seno a menos 1 de x sobre 3 mais uma constante c.
Então, esse menos 1 dá a ideia de função inversa. Então, esse é o nosso resultado para a nossa integral. Mas uma coisa que nós devemos perguntar: esse valor dessa integral está correto? Então, aqui nós tínhamos a nossa integral lá no início. Nós calculamos a integral da raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado. E encontramos aquele resultado. Mas aquele resultado realmente está correto? Então, a coisa que nós devemos lembrar: aqui nós estamos calculando uma integral indefinida, porque aqui eu não tenho os limites de integração, então eu estou calculando uma integral indefinida. E o objetivo da integral indefinida é descobrir uma função f cuja derivada dessa função f, derivando essa função que nós encontramos, essa derivada seja igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, esse é o objetivo da integral indefinida, é encontrar uma função cuja derivada desta função seja exatamente esse termo aqui. Então, para saber se o resultado está correto, basta pegar esta função que nós encontramos, basta pegar e fazer a derivada dela. Se a derivada dessa função for raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado, então quer dizer que o nosso resultado está correto. Então, na próxima aula é o que nós vamos fazer. Nós vamos verificar se esse resultado realmente está correto. Nós vamos verificar se essa é realmente a integral dessa expressão. Então, de forma bem geral, o que nós fizemos nesta aula foi resolver uma integral utilizando o método de substituição trigonométrica. Então, de forma bem geral, se na minha integral eu tenho uma expressão que seja raiz de um número elevado ao quadrado, ou seja, um número a qualquer elevado ao quadrado, menos x ao quadrado, então eu devo utilizar, para resolver esses casos, x igual a seno de θ. Então, sempre que eu olhar para a integral e tiver raiz quadrada de uma constante ao quadrado menos x ao quadrado, então eu vou utilizar essa substituição trigonométrica. X é igual a seno de θ ao quadrado. Porque se eu substituir por a seno de θ, aqui eu vou ficar com a ao quadrado, então eu vou colocar um a em evidência. Lembrando que o nosso θ ele varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, o nosso ângulo θ ele está variando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Por que esse intervalo? Porque a função seno ela só admite inversa dentro desse intervalo. Então, nós só temos a inversa de seno dentro desse intervalo, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Porque vai ter casos que nós vamos precisar achar a inversa do seno, que foi o que nós fizemos aqui. Nós precisamos aqui, ó, encontrar qual foi a inversa do seno de θ. A inversa do seno de θ é o arquisseno de x sobre 3, aqui nesse caso. Então, eu só vou dividir inversa se for nesse intervalo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar a curtida do nosso vídeo. Então, até a próxima.